nome da pregação de hoje é Quem Pode Ser Salvo? Um subtítulo dessa pregação pode ser o texto que refuta o catolicismo, o texto que refuta o adventismo, o texto que refuta todas as outras religiões. Todas, inclusive a falsa igreja cristã, que é a própria igreja católica, e inúmeras igrejas evangélicas, mas que são falsas porque negam isso aqui. Negam a justificação pela fé. É sobre isso que eu vou falar hoje, Lucas 23, verso 39. A gente está aqui naquele momento em que Jesus está sendo crucificado. Jesus está na cruz, lembra? Ele foi crucificado ao lado de dois ladrões, um à sua direita, um à sua esquerda. Verso 39. Desculpa, o texto bíblico diz que todo mundo blasfemava contra Jesus. O texto bíblico diz que os sacerdotes zombavam de Jesus. O texto bíblico diz que as pessoas que passavam zombavam de Jesus. O texto diz que os soldados zombavam de Jesus. O texto diz que os bandidos, aqueles pilantras, que eles confessam que eram criminosos, pelo menos um confessa, que era criminoso e merecia estar ali. Até eles estavam zombando de Jesus. Assim como este mundo continua, todo ele, zombando da fé cristã, zombando da mensagem de Jesus. Nada mudou. Este mundo continua odiando e blasfemando a genuína fé cristã. Por quê? Porque Jesus é a verdade e este mundo vive na mentira. Porque Jesus é a bondade e este mundo é a pura maldade. Portanto, a vida de Jesus, a mensagem de Jesus é uma ofensa para homens que vivem no erro e vivem na mentira e vivem no pecado. E aí a gente chega aqui no verso 39. Então, um dos criminosos crucificados blasfemava dele e dizia: Tu não és o Cristo? Lembra? Cristo, a palavra Cristo se torna o nome próprio com Jesus Cristo, mas era um título messiânico. O Cristo, o ungido, aquele que o povo de Israel ouvia sobre ele no Antigo Testamento, o anúncio de que ele viria para salvar o seu povo. Sim, e o que a Escritura declara é que Cristo veio salvar o seu povo. As promessas são inúmeras, e todas elas restritas ao seu povo. E aí então a gente chega aqui, vamos continuar. Salva a ti mesmo, verso 40. Mas o outro, repreendendo-o, disse: Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação. A mesma condenação que quem? Que Deus, Ele é o próprio Deus. Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era a hora sexta, e houve trevas, mais ou menos meio-dia. E houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol havia se escurecido e o véu do santuário se rasgou. Você acha que eu vou pregar mais semana que vem? Verso 46, então exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, dizendo isso, expirou. Até aí. Ora, quem pode ser salvo? Eu sei que talvez essa pergunta não seria uma pergunta feita corriqueiramente hoje. Em nossos dias, talvez, o homem moderno gostaria mais de perguntar: quem pode ser rico? Como ter uma casa na praia? Apesar de crer que Deus existe, muitos, inclusive crentes, vivem como se ele não existisse. Apesar de o homem ser limitado, ele vive como se fosse imortal. Apesar de a morte, juntamente com os impostos, serem as coisas mais concretas dessa vida, os homens vivem como se eles fossem viver para sempre, que a morte não vai os afetar. Nesse sentido, o ladrão na cruz era um privilegiado, ele sabia a hora de sua morte. Ou melhor, os minutos. Ele estava para morrer. Há dois motivos que fazem as pessoas estarem tranquilas hoje, mesmo diante do fato inevitável de que vamos morrer. Primeiro, é a crença que paira em todo o coração humano. Deus é amor, o que é verdade. Mas eles dizem: inferno, um Deus que é amor? Jamais. De forma alguma. Outra explicação para o porquê os homens vivem tão tranquilamente se chama purgatório. É a crença de que haverá uma chance de se purificar depois.
Obviamente, na crença católica, o batismo salva, você sendo batizado na igreja católica, a crença é basicamente essa. Foi batizado na igreja católica, mas não teve uma vida santa. Na realidade, ninguém tem. Só uma meia dúzia de santos lá, que são considerados que, de fato, não precisam passar pelo purgatório. O resto tem que ir para o purgatório, que é um lugar em que eles serão purgados de seus pecados para depois ir para o céu. É uma espécie de inferno com ar-condicionado. É uma coisa que não é bem uma condenação final, porque é para o povo de Deus. Olha que coisa, hein? Deus vai mandar o seu próprio povo para um inferno de ar-condicionado. Deus não podia purificar de outro meio, né? Usar Moisés, por exemplo. Moisés vai estar lá, gente, no céu. Moisés, prega para esse rapaz aí que ele não teve uma vida muito correta, ajude-o. Haveria outro jeito. Mas essa é a crença católica. Essa é a crença católica. E essa crença, obviamente, faz com que as pessoas, mesmo aquelas que estão em pecado, elas dizem, não, mas eu estou salvo. E Paulo diz, olha, examine a si mesmo. Porque vivendo como você está vivendo, os seus frutos mostram que a sua árvore está podre. Os frutos que você manifesta em sua vida são uma grande evidência de que você não é salvo. Por isso, corra para Cristo. Esse é o discurso evangélico. Esse não é o discurso católico, de forma alguma. Só a fé cristã, a genuína fé cristã, anuncia salvação de pecadores. Só o genuíno cristianismo salva um ladrão que pecou a vida toda e que estava pecando até agora. Por quê? Como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, os dois blasfemavam, diz o texto. Os dois. Há poucos minutos ali de morrer, o milagre acontece, ele tem consciência do que está acontecendo. Ele que blasfemava Jesus fala, pare de blasfemar. Fala para o outro, pare. Ele se arrepende e crê, diz o texto o quê? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí Jesus diz o que para ele? Meu filho, assim não dá, né? Você viveu a vida toda em pecado? Não, você vai para o purgatório primeiro. Foi isso que Jesus falou? Não foi. Não foi. Ah, Jesus também refuta uma doutrina adventista. Os adventistas pregam o sono da alma. Quando você morre, você está inconsciente. Porque há várias passagens bíblicas que falam sobre isso. Usa o eufemismo, sono, para se referir à morte dos cristãos. Mas é só isso, gente, é um eufemismo, meus queridinhos. É isso só, é um eufemismo. Um eufemismo é uma expressão mais branda para retratar algo pesado. Assim como você não fala, pode reparar, você não fala assim do seu pai, meu pai morreu, você fala, meu pai se foi. É um eufemismo. A Bíblia também. A Bíblia também é polida, então usa eufemismos. E é uma boa ilustração também, porque o sono não é o fim de todas as coisas, até daqui a pouco. É só essa figura. Mas quem morre está consciente, plenamente consciente, como a gente lê em Apocalipse. O texto bíblico diz que as almas que morreram estavam lá dizendo assim, Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Ou seja, eles estavam conscientes acerca do tempo, acerca do sofrimento que tiveram, acerca do fato de que havia homens praticando o pecado e ainda não haviam sido punidos. Eles tinham consciência de tudo. Na parábola do rico e do Lázaro, o rico tem consciência, ele está acordado. Ora, ele tem consciência como ele nunca teve na vida. Porque lá no inferno, o rico diz assim, pelo amor de Deus, envie alguém para pregar para a minha família, porque agora eu estou consciente, olha onde eu estou, heresia pura. Não, Paulo diz que morrer é estar com Cristo, e aqui a gente vê isso, eles morrem, o ladrão na cruz vai morrer, e Jesus diz, hoje você vai estar comigo no paraíso. Então esse texto refuta catolicismo, adventismo e todas as outras seitas. E refuta todas as outras seitas não apenas por conta disso que eu acabei de falar, mas pelo fato de que só no verdadeiro cristianismo, pecadores são salvos. Você não vai encontrar uma história como essa em nenhuma religião ou filosofia do mundo. Não vai. Nenhuma religião do mundo salva alguém que pecou. Alguém que viveu a vida assim, não existe. Não existe. Como disse C.S. Lewis, quando ele entrou em um lugar em que havia um debate sobre a fé cristã. O que é único na fé cristã? Que existe somente na fé cristã e não existe em nenhuma outra religião. Encarnação, ressurreição, perdão, tudo isso existe em outras. Aí C.S. Lewis diz assim, ora, o que existe somente na fé cristã? Graça. Graça. Hein? Aquilo que declara que pecadores serão salvos. Não existe em lugar nenhum. Em todas as religiões do mundo, somente homens bons são salvos. Por isso ninguém é salvo lá. Não existem os bons. Porque o bom, de acordo com a Bíblia, é o perfeito. É aquele que cumpriu toda a lei. Não existe isso.
E é sobre isso que eu quero falar e vamos começar assim já. Primeiro, são pecadores que são salvos. Porque homens bons não existem. Lembra que Jesus disse isso? Quando o jovem rico falou para ele, bom homem. Aí Jesus diz, bom é só um, Deus. É claro que Jesus sabia que ele é Deus. O rapaz que não sabia, Jesus estava dando a dica para ele. Eu sou mais do que homem, eu sou Deus. Eu sou bom, claro que sou, mas nenhum outro homem é. Lá em Marcos 15, 32, também os que com ele foram crucificados o insultavam. Jesus ficou em torno de 6 horas na cruz. 6 horas. Como eu expliquei para vocês semana passada, somente criminosos da pior espécie eram crucificados. Semana passada eu disse para vocês o seguinte, de acordo com alguns historiadores, um cidadão romano só poderia ser crucificado se o próprio imperador baixasse a ordem diretamente. Para vocês terem uma noção do horror que era a cruz. Só gente da pior espécie. Esses 2 homens da pior espécie estão sendo crucificados. Ou seja, eles tiveram uma vida de crimes. Numa Olimpíada de pecadores, sim, eles eram os primeiros. É mentira quem diz assim, não tem diferença de pecado. Claro que tem. Claro que tem diferença. Claro que tem diferença. Claro que tem diferença de culpa. Não, a culpa é toda igual. Mentira. Mentira isso. Isso é mentira. Por exemplo, Jesus fala sobre Tiro e Sidom. Ai de ti, Tiro e Sidom, se Tiro e Corazim. Tiro e Corazim, espero estar usando as palavras, as cidades certas. Ele fala para umas 2 cidades daquela época. Fala, se em Sodoma e Gomorra se tivessem operado os milagres que no meio de vocês se operaram, eles teriam se arrependido. Agora, como vocês viram todos esses milagres e mesmo assim não se arrependeram, haverá mais rigor para vocês. Ou seja, está vendo? O crime deles era maior. O pecado deles era maior. Em João, é declarado que tem pecado que é para a morte, por esses não adianta nem orar. Ou seja, tem diferença de pecado. Esses homens eram terríveis. Numa Olimpíada de pecadores, eles eram os melhores. Uma vida de crime, e diz o texto que não apenas uma vida de crime, mas no momento em que eles estavam sendo crucificados, os dois também insultavam Jesus. 6 horas. 6 horas de crucificação. Não sei quantas horas ele ficou insultando. Mas, ainda que ele tenha ficado uma só, aquele homem pecou a vida toda. Aquele homem estava pecando até bem próximo do dia, do momento de sua morte. Eu pergunto para vocês, em qual religião do mundo salva alguém assim? Talvez você está ouvindo aqui agora falando, não é possível isso. Talvez você está ouvindo e falando, como assim? Que a coisa mais cara do mundo é de graça. Já contei para vocês, você sabe que o povo é incrédulo. Lembra? Lá em Goiânia, uma mulher anunciou, na época era um Santana, não sei lá, uns 80 mil hoje, não sei. Se fosse um carro parecido, né, um equivalente ao Santana aí, era um carro usado, mas enfim, uns 80, 100 mil. Ela anunciou o carro por R$10. Ninguém ligava. Ninguém ligava. E aí, até que enfim, um crente, ligou. Porque ele estava orando, Senhor, me dá um carro, nem que seja por R$10. E aí, ele ligou para a mulher. Até que enfim alguém ligou. Porque ela ia se divorciar, tinha que dividir meio a meio, aí foi lá e vendeu por R$10. Eu ouço essa história até hoje, não sei se é verdade. Estou contando aqui para você, porque não é possível, né? Mas enfim. Mas é ou não é? Se você, fala a verdade, se fosse você, R$10, você acreditaria? Apesar que eu acho que tem gente que acredita, né? Tem gente que acredita. Eu estou te falando, uma vez um cara me mandou um e-mail, você foi sorteado, você vai ganhar 60 mil, só envie 3 mil para o trâmite aqui. Aí eu falei, tira dos 60 mil os 3 mil, pega 5 para você e me manda o resto. Mas aí eu fiquei sabendo que pastor, nossa, um monte de gente caiu na pegadinha. Então o povo às vezes acredita, mas enfim. Quem acredita nisso? Que a coisa mais cara do mundo é dada assim, gratuitamente. Mas é o que a Bíblia declara. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça. A palavra graça, em português, tem um sentido de gratuito, de você não paga e você recebe.
A palavra graça, o sentido teológico, lembra isso. O sentido teológico de graça é favor imerecido. Você não fez por merecer. Você não teve obra alguma. Foi de graça, pela graça. Você não merece. Você recebeu. Porque se fosse para merecer, com base no merecimento, eu pergunto aqui para cada um de vocês. Vocês acham que já existiu um homem neste mundo capaz de ser digno? Nunca existiu. Nunca existiu. É por isso que a fé cristã é a única que é verdadeira, por um preceito lógico. Olhe para a sua experiência, olhe para o seu lado. Os melhores homens, os melhores. Nem estou dizendo que ele é o melhor, mas vai. Martin Luther King, que é celebrado como um cara fenomenal. Tudo indica, quer dizer, tem provas e tudo. A FBI achava que ele era um comunista e por isso o investigava. E ele tem um feriado por conta dele nos Estados Unidos, nem sei se tem para outra pessoa. Esse cara, pastor, ele saiu com um monte de mulher. O FBI fez, tem gravações. E esse cara, então, para mim, nem crente é, obviamente, né? Mas, agora, peguemos bons exemplos. Bons exemplos da Bíblia. Paulo, Pedro, Abraão, Moisés, Davi. Olhe para eles. E esses tiveram uma vida santa. Uma vida santa. Mesmo assim, eles cumpriram toda a lei, porque este é o critério para ser salvo. Porque é isso que a gente não entende muitas vezes. A gente faz assim, ó, mas eu sou uma boa pessoa. Comparado com quem? Não é você que estabelece a regra. Não é você quem estabelece o padrão de bondade. Porque nós temos um padrão muito baixo de bondade. Desde que eu não venha dar um tiro na cabeça de alguém. Desde que eu não roube, eu sou uma boa pessoa. Mas esse não é o critério. O critério bíblico é cumprir toda a lei. Tiago, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Esse é o padrão de justiça bíblico. Este é o padrão. Foi por isso, inclusive, que Jesus pôde morrer por nós. Porque Pedro disse assim, nunca se viu pecado nele. Não teve um dia que Jesus acordou, olhou para a esposa e perdeu a paciência com ele. Minha sobrinha tem 2 anos, 1 ano e meio. Minha cunhada me contando essa semana. Ela levantou, meu irmão foi lá abraçá-la, ela, não quero. Ela tem casa, é casa linda, mamá em dia. Acorda estressada do quê, gente? Hã? A gente peca desde o começo, o tempo todo. Sim, se você tem filho, você sabe disso. Ah, não, criança não sabe mentir. Não. Elas não têm a capacidade cognitiva para levar a mentira à frente, é diferente. Elas não têm a capacidade intelectual para levar a mentira para frente. Mas se elas mentem, é claro que mentem. Como, por exemplo, o filho do pastor Rafael. Um dia ele foi lá, enfiou um monte de coisa lá, não lembro qual deles, porque tem um monte, né? Ele foi lá e enfiou, tem mais que eu. Foi lá e enfiou um monte de coisa no vaso sanitário. E aí, quando ele entrou, o moleque pulou em cima do vaso e falou, pai, não tem nada aqui não. Então, eles não sabem como levar a mentira à frente. A minha filha, aquele anjinho, vocês já viram? Um anjinho caído. A minha 04. Essa semana, ela mentiu. Mentiu assim, gente. Como é que, na expressão popular, jurou de pé junto, né? Não sei porque pé separado não funciona, não sei. Eu não sei. Mas, se fosse jurar, jurou de pé junto. A minha irmã bateu em mim. Era mentira. 1 ano e 6 meses. Fraudulenta. 1 ano e 6 meses, meus irmãos. Só isso. Só isso. A minha filha, esses dias, a 03, a Helena. Falei, não faça isso. Isso é errado. Aí ela foi embora para o quarto. Eu não fui para investigá-la, fui para o meu quarto. Quando eu vejo, ela está lá.
sai nessa casa, não sei o quê, nessa casa. E vocês acham que há algum de nós que vai sobrar? Os melhores homens, os pequenininhos ainda. Olha como nós somos. Olha o nosso estado. Veja se a fé cristã não é a única que faz sentido. Ela é a única que promete salvar pecadores. Por isso, nós temos ousadia para erguer os nossos braços, levantar as nossas mãos e dizer: só o Senhor é Deus, eu estou aqui, ouve a minha oração, muda a minha casa, escute, Senhor, eu estou precisando. Oh, Senhor, meus filhos, me ajude. Só nós podemos fazer isso, sabe por quê? Porque nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Essa é a verdade a nosso respeito. Essa é a verdade. Mas não é assim nas outras religiões. Nas outras religiões, o sacrifício de Cristo não é suficiente. Você tem que fazer mais alguma coisa. Por exemplo, no catolicismo, que é uma outra religião. Não dá, tem que ser purgado lá. Não é o sangue de Cristo que purifica do pecado, é o sofrimento do purgatório. Religiões, as outras, salvam apenas os homens bons, por isso não salvam ninguém. O decreto bíblico é: não há homens bons. Segundo, a salvação é pela fé. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O rapaz, ele teve uma compreensão perfeita da fé cristã. Ele diz assim, ó: pare, ele diz para o outro, pare, nós merecemos estar aqui. Ele não tem culpa. E aí ele olha para Jesus e fala: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele declara fé em Jesus, porque quando ele fala isso, ele está dizendo: olha, o Senhor é o Cristo, eu entendi. Eu entendi. Eu creio nisso. E o Senhor um dia vai voltar para julgar vivos e mortos. Então, nesse dia, me salve. Por favor, tenha misericórdia de mim. E, gente, que fé, hein? Esse homem estava blasfemando há pouco tempo. Você teria fé se você tivesse matado seu filho? Para dizer: Senhor, me perdoa? Você teria fé se você cometeu as piores atrocidades? E você tem consciência disso? Você teria fé para crer: existe um Deus que me perdoa de toda essa podridão que eu fiz? Esse homem creu. Esse homem era um pervertido, imoral, criminoso. E até os últimos momentos da vida dele, ele era assim. E houve um milagre, o seu entendimento se abriu, ele creu em Cristo, se arrependeu dos seus pecados e acreditou que Jesus seria misericordioso para com ele. Você tem essa fé? A despeito de seus erros, de suas falhas, de acreditar que porque você creu nele, você foi salvo, você tem essa fé. Porque muitos não têm fé para acreditar que exista um Deus misericordioso assim. Esse homem teve. E por isso ele foi salvo. Porque ele teve fé. Ele teve fé em Cristo e ao mesmo tempo consciência de seus pecados. Esse é um resumo perfeito da fé cristã. De como somos salvos. Confissão de que Ele é Deus, de que eu sou pecador. Terceiro, a salvação é para agora. E agora a gente entra na doutrina do purgatório. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Qual a resposta de Jesus? Hoje você vai estar comigo no paraíso. O Catecismo da Igreja Católica, página 290, cânon 1030 e 1031. Página 290, já falei. Diz o seguinte: aqueles que morrem, tá? Vocês, pode ser safadinho. Eu cito as fontes de vocês, aí vocês dizem que eu estou distorcendo, mas é a fonte de vocês, é documento católico oficial. Aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas imperfeitamente purificados, estão certos da sua salvação eterna. Todavia sofrem uma purificação após a morte, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Isso é o documento oficial. E agora eu vou pegar, não um espantalho. O que é um espantalho? Eu pego um padre aí, Zé Ruela aí da esquina, que não fala um monte de bobrinha e que não fala aquilo que diz a Igreja Católica. Isso é desonestidade intelectual. Não vou fazer isso. Vou citar um dos padres mais fiéis aos dogmas católicos, o padre Paulo Ricardo.
Depois de morto, existe um tempo em que a pessoa já salva ainda não está pronta para contemplar a Deus. Ela não está pronta. Viu? O que aquele homem, aquele criminoso, você acha que aquele criminoso estava pronto? Aquele homem que blasfemava há pouco tempo, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, respondeu Jesus. Mas o padre Paulo Ricardo discorda de Jesus. E o padre Paulo Ricardo continua: onde está escrito na Bíblia? Oh, mas quem falou que tem que estar escrito? Ele fala. Ele está usando aqui um recurso retórico, ele faz uma pergunta retórica de um protestante, né? Onde está escrito na Bíblia purgatório? E aí o padre Paulo Ricardo responde: mas quem disse que precisa estar? Claro que o Papa é infalível, quando o Papa fala, drons como catreste, ele é infalível. Qual é a base bíblica? Qual é a base bíblica para o purgatório? São alguns textos, mas basicamente dois. 1 Coríntios 3,15. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Aí eles dizem, está vendo? Ó, se a obra de alguém se queimar, essa pessoa vai sofrer um prejuízo, mas ela vai ser salva. Mas como que alguém que passa pelo fogo? De onde está aqui a ideia de que morreu, depois vai ter um fogo literal? Não tem nada a ver. Isso aqui, em primeiro lugar, o que o texto diz? Que é a obra de alguém que vai se queimar ou é a pessoa? O que o texto diz aí? É a obra, não é a pessoa. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, o que significa isso aqui? Se a obra de alguém se queimar, ela vai ser salva, mas como que através do fogo? O sentido é só isso aqui, ó. Aquelas obras que não passarem no teste do fogo serão queimadas. Um exemplo. Lembra quando Jesus falou sobre dar esmola? Se você dá esmola, mas com o coração errado para aparecer, você já recebeu o seu galardão aqui. Você não vai receber no dia do juízo. Porque vai ter um fogo lá, que é só uma expressão para dizer, olha, a gente vai pegar o ouro aí que você diz que é ouro, vamos tacar um fogo para ver se é ouro mesmo ou se é fake esse negócio. E aí, ao examinar a obra de cada um, inclusive dos crentes, muitos crentes vão ter obras reprovadas. Deus vai dizer, eu lembro que você deu lá um dinheiro na igreja lá, eu lembro que você ajudou fulano de tal, mas não foi por motivação correta. Não serviu de nada. Você não vai receber galardão por essa obra, porque a Escritura é clara ao falar que lá no céu haverá pessoas que vão receber 10 cidades, outras vão receber uma cidade. Lembra dessas parábolas? A Bíblia é clara em falar em galardão, ou seja, haverá diferença de posição no céu. Mesmo aqueles que são crentes, mesmo aqueles que são cristãos, haverá lá uma diferença. Fique em paz, né? Não vai ter lá favela celestial, né? Todo mundo vai estar bem, vai ser toda uma casa na praia para todo mundo. Mas o texto bíblico diz isso, que alguns vão receber mais galardão. É sobre isso que o texto está dizendo. É sobre isso. Outro texto que eles usam para falar sobre purgatório é 1 Pedro 1,7. Para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora aprovado pelo fogo, redunde em louvor. Aí eles dizem, está vendo? A obra de vocês vai passar pelo fogo, literalmente. Só que eles têm que ler o versículo anterior. Vamos ler o versículo anterior? Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações. Qual é o tempo verbal aqui? Presente, agora. Agora vocês estão sendo afligidos por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa que o ouro, aí ele usa uma figura de linguagem. Ele usa uma figura de linguagem para retratar as obras, tem a ver com ouro. Uma metáfora. Aqui, ó, tá vendo aqui? As suas obras presentes, as suas aflições que você está passando, representam esse fogo. Mas qual o tempo? Agora. O texto é claro. O fogo são as dificuldades que vocês estão passando hoje. Porque o texto diz, agora vocês são afligidos. Então, sim, um outro texto que eles usam é o de Macabeu. Porque Macabeu fala sobre isso aí. Macabeu fala sobre purificação de pecado depois que morre. O próprio Macabeu termina a sua carta aos Macabeus dizendo assim, se eu escrevi algo errado aqui nesse livro, vocês tenham paciência aí. Pelo amor de Deus. É isso? Eu prefiro seguir esse livro aqui. Você já viu algum homem de Deus, algum escrito aqui de Paulo, alguém dizendo assim, gente, eu não sei se isso aqui está certo, não. Não, eles não disseram isso. Sabe por quê? Porque eles falaram pela boca de Deus. Eles foram boca de Deus. Eles alegaram falar da parte de Deus. Não tem nada a ver.
É uma doideira absurda. Calvino, comentando sobre o purgatório, disse: essa fábula do purgatório é um escândalo insulto à cruz de Cristo, a Cristo, pois a alegação de que a satisfação deve ser feita após a morte anula a satisfação que Cristo fez na cruz. Lembra que Jesus disse, está consumado? Os católicos estão dizendo, não está. Jesus disse, está feito, eu completei. Como Paulo fala, que Deus fez em Cristo Jesus uma obra completa na cruz. Os católicos dizem, não foi. Lutero disse, o purgatório é uma invenção humana para ganhar dinheiro e governar pelo medo. Johann Tetzel era um dos líderes católicos. Ele dizia o seguinte, lembra essa frase? Quando a moeda no gasofilaço cai, a alma do purgatório sai. Eita, Macedo prendeu com ele. Ele falava isso. E fizeram uma grande campanha para construir a Basílica de São Pedro. Um livro chamado A História da Reforma, o autor diz o seguinte, a Igreja Católica era uma empresa no ramo da salvação. Tudo visava vender a salvação. Missa, purgatório, indulgências. Antes da Reforma, raramente havia um testamento que não incluía somas consideráveis para a realização de missas e outros cultos em favor de mortos. Porque as indulgências, esse negócio de pagar pela salvação, seria mais ou menos o seguinte, antigamente, quando a pessoa cometia um pecado, aí ele tinha que fazer penitência. O que era penitência? Você vai ter que andar não sei quantos quilômetros até não sei onde. E aí os padres católicos, o que eles fizeram? Espera aí, vai ter que andar 2 dias, vai ter que fazer não sei o que lá. Não precisa mais. Se você tiver dinheiro, você pode comprar. 2 dias equivale a não sei quanto. Pum. Foi assim que começou isso que o autor de A História da Reforma explica. E aí eles começaram a cobrar. Não precisa mais, você não precisa mais fazer isso. Você dá esse dinheiro aqui, você então consegue a absolvição de seus pecados. E aplicaram isso também para os mortos. Por isso, as pessoas morriam e já deixavam herança. Para quê? Para a Igreja Católica. Mas não era. Não era porque queria ajudar a Igreja Católica, é por medo de ir para o purgatório. Não sei o que, eu preciso ficar, não quero ficar tanto no purgatório. Quero ficar menos. Olha que coisa absurda. Desse modo, explica o autor de A História da Reforma, a salvação se dava ajudando, pagando alguém, tanto para você quanto para outros. E aí o propósito da caridade não era aliviar o sofrimento do outro, mas garantir a própria salvação. Os ricos eram salvos ao ajudar os pobres, dizia o dominicano Giordano da Pisa. Muitos viam as riquezas como maus olhos, como por exemplo Francisco de Assis. Aí ele falava, tá vendo, a riqueza é má, é boa, só se você deixar aqui na igreja, tudo com a gente. Esse era o discurso. Como disse Lutero, uma estratégia para ganhar dinheiro, infelizmente. E a gente encerra então, principalmente com a parábola do rico e do Lázaro, lembra? A parábola do rico e do Lázaro, os dois morrem, os dois vão para o além. O pobre Lázaro para o céu, e o rico, que nem nome tem, vai para o inferno. Lá, o que a gente ouve é o seguinte, primeiro, como eu disse para vocês no começo, eles têm consciência. O rico está lá dizendo assim, por favor, envie alguém para ajudar os meus parentes, para pregar aos meus parentes. E aí, o que ele ouve é o seguinte, não, eles já têm Moisés e os profetas, eles já têm a Bíblia. Ainda que ressuscite um morto e vá pregar para eles, eles não vão converter. Está vendo? É isso aqui que de fato traz fé. Se abrir o mar ali agora, se tivesse um mar ali, abrisse o mar, nem assim as pessoas por elas mesmas iriam crer. O que de fato salva é a pregação. Lembra que Paulo falou isso? Que a fé vem por ouvir a palavra, é a pregação que salva. Mas aí o rico diz isso e o rico fala, olha, fala para Lázaro molhar aqui a ponta do dedo e soltar uma gota em mim. Ele estava muito consciente do que ele estava vivendo. Então os adventistas estão errados, é uma heresia o sono da alma. Morreu? Está consciente sim. E vive eternamente em condenação. Segundo detalhe da parábola do rico e do Lázaro, não tinha como mudar. Lembra que Abraão fala para ele isso? Para o rico? Olha, não posso. Há um abismo intransponível entre nós e vocês. Quem está aí, está aí. Quem está aqui, está aqui. Não tem esse negócio de mudar de lugar. Não existe isso. Não existe. O nosso destino está selado no instante em que morremos. Porque Hebreus declara assim, Hebreus 9. Aos homens está destinado morrer uma vez só. Opa, já condena o espiritismo também. Vocês estão errados também. Mentira. Reencarnação. Mentira. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o purgatório.
O que Hebreus declara? Aos homens está destinado a morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. É isso que a Escritura declara. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos que nós fomos redimidos de todos os nossos pecados. É óbvio que nós cremos que a salvação, ela não é um carimbo na testa, salvo. A salvação é a vida de Deus dentro de nós, que nos muda. É óbvio que não significa dizer que os crentes não são disciplinados. A Escritura declara, se vocês estão sem disciplina é porque vocês são bastardos, porque os filhos de Deus são disciplinados. Os filhos de Deus, eles são disciplinados. É igual, eu vi um meme essa semana, eu concordo. O cara tá falando assim, o cara colocou lá no meme dele assim, não vou fazer essa coisa errada aqui não vou roubar, porque todo mundo rouba. Aí eu, crente, vou lá, roubo uma vez, sou preso. Uma vez só, aí Deus me prende. Então, a Escritura declara, se vocês estão sem disciplina é porque vocês não são filhos de Deus. Os filhos de Deus são disciplinados. E são duramente disciplinados, como por exemplo Davi. Davi adulterou, mentiu e matou. O que aconteceu com ele? Deus falou, seus filhos vão morrer. E vários morreram. O sangue nunca mais vai deixar de escorrer na sua porta. Foi ou não foi disciplinado? Foi e muito. Foi e foi muito. Eu prefiro morrer. Se tiver que escolher, eu e meu filho, garanto todos vocês aqui. Quem vocês preferem? Bom, você ou seu filho? Todos aqui, todos os pais aqui diriam, me mate, deixe meu filho vivo. Todo mundo faria isso. Mas Deus falou, não, você vai ficar vivo. Você vai ver os seus filhos morrendo. Que é pior do que você morrer. Você vai ver a desgraça, porque o que você fez foi horrível. Portanto, vou te punir, deixando você vivo, para que você veja os seus filhos morrendo nos seus braços. Foi o que de fato aconteceu. Então Deus disciplina e muito o seu povo. Mas a verdade é que nós somos o povo de Deus, que todos aqueles que creem em Cristo Jesus são salvos por toda a eternidade e têm o que a gente chama de segurança de salvação. Nós temos a certeza plena que, como Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna e ninguém vos arrebatará das minhas mãos. Ninguém vai tirar você nas mãos de Deus, nem você. Você está nas mãos de Deus. Não há força maior neste mundo do que a força de Deus. Inclusive a sua força é nada. Ele tem o poder de quebrantar o seu coração para te colocar no caminho correto. Porque, como diz Paulo, é Deus quem gera em nós o querer e o efetuar. Portanto, nós vamos sim estar com Cristo e vamos permanecer. Os verdadeiros cristãos não vão viver em pecado, porque aquele que nasceu de novo, permanece nele a divina semente, por isso não pode viver pecando. Nós somos salvos, fomos redimidos e estaremos com Cristo por toda a eternidade. Vamos ficar de pé?